Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 25 de julho, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, procurando sempre trazer assuntos que entenda que sejam do interesse da nossa cidade e desde já pedindo desculpas se na semana passada, por razões pessoais, eu não tive como gravar o programa. Então eu conto com a compreensão de vocês, nem toda esse programa já é o programa de número 1190. Poucas vezes eu fiquei sem gravar, mas a semana passada eu tive um problema sério de ordem pessoal, não pude estar presente com vocês, tá bom? Graças a Deus o problema está sendo sanado e hoje eu estou de volta, tá bom? Agradeço o carinho, mas vocês tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista que eu fiz com o prefeito Johnny Maico em dezembro, e se for possível, ele quiser, vou convidá-lo a voltar aqui, porque algumas pessoas falaram comigo: Modesto, você tinha que fazer com ele agora. Tá bom, vou tentar ver se ele convida, se ele vier, tá, será ótimo. Mas quem acompanha rotineiramente Pensando na Friburgo, sabe que a Câmara Municipal se faz presente no programa desde a sua primeira edição, já lá no longínquo 8 de maio de 2002. Eu também já expliquei inúmeras vezes porque a Câmara Municipal está sempre presente no programa, porque eu reconheço a sua importância na gestão do município. Sempre que a agenda permite, eu tenho o hábito de reservar a última sexta-feira do mês para receber um vereador ou uma vereadora da nossa Casa Legislativa. Como sabemos, são 21 nomes que compõem a nossa Câmara Municipal e como reserva uma data mensal para a nossa Casa Legislativa, no máximo eu consigo conversar com 12 nomes a cada ano. Ainda assim, eu considero que é um número bem relevante, bem representativo. Quanto ao critério de seleção dos nomes, eu confesso que é algo estritamente pessoal, é ao meu gosto. Eu entendo que aquele vereador mereça vir e eu convido. Se ele puder aceitar, ele estará presente. Mas digamos, é um gosto pessoal meu. Aí a pessoa pode não gostar, mas você podia escolher fulano e outro, eu escolho aqueles que eu acho que me interessa trazer, tá bom? É isso aí. Dito isto, vamos ao programa, sendo que daqui a pouco vocês saberão qual é o nome que está representando a nossa Casa Legislativa dessa vez. Enfim, este é o tema do programa da noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente no Pensando na Friburgo. Antes eu tenho a minha citação já famosa, uma divulgação de uma campanha que eu já venho fazendo há vários programas, e eu vou trazer uma reclamação do telespectador. A citação tem muito a ver com o tema do programa. A Câmara Municipal é o primeiro degrau da democracia. É nela que o povo começa a ser ouvido. A Câmara Municipal é o primeiro degrau da democracia. É nela que o povo começa a ser ouvido. Quem disse essa frase foi Ulisses Guimarães. Ele foi um importante político brasileiro que se destacou por ser um dos principais articuladores da Constituição de 88. Essa Constituição que vem sendo enxovalhada, chutada, pisoteada, aniquilada pelos aqueles 11 deuses do Supremo Tribunal Federal, encabeçado, eu acho, pelo Zeus. Quem conhece mitologia grega sabe quem é Zeus. Zeus era o supremo deus da mitologia grega. E o supremo deus da mitologia do Supremo Tribunal Federal chama-se Xandão, Alexandre de Moraes. Infelizmente, esse homem, para mim, ele envergonha o Brasil. Mas está lá, né, envergonhando o Brasil. E eu lamento que a Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã, assim dita por Ulisses Guimarães, vem sendo enxovalhada por essa corja que está lá. Enfim, é isso. Vamos à campanha do cobertor. Eu peço aí, está aí na telinha. Essa campanha já vem fazendo há várias semanas, tá? É um grupo de pessoas, amigas, que resolveu abraçar essa campanha. Até na frente a Anelise Ruiz, a jornalista Anelise Ruiz, foi nossa colega há muitos anos aqui na TV Zoom. Inclusive é o Pix dela que consta aí. A gente sabe que nós estamos em pleno inverno,
Tem muitos moradores na rua e muitas famílias que às vezes tem 4, 5 filhos e tem um cobertor só. Tem que juntar todos para não sentir frio. E se vocês quiserem ajudar, são R$30, que é o preço de um cobertor mediano, barato, né? Esses cobertores bons custam R$100, R$100. E se vocês quiserem deixar, pode deixar aqui na televisão. Confesso que até hoje ninguém deixou, não. O pessoal tá bem mão de vaca, né? Mas, gente, vamos soltar o dinheiro. Quem está dormindo, chega à noite, está dormindo numa cama quentinha, não se esqueça que tem muita gente passando frio, tá bom? Então fica aí a campanha. Em reclamação, eu no último dia 13, um domingo, eu estava fazendo minha costumeira caminhada ali pela antiga linha do trem, quando eu fui parado por um ciclista. Ele me disse ser telespectador do programa e me pediu para registrar um incômodo que os moradores da região da Vargem Grande, aqui no Cônego, estão sofrendo. O péssimo estado das suas ruas, pavimentadas através de paralelepípedos, né? Isso, por sinal, não é um privilégio, né? Entre aspas, né? Privilégio de Araque, né? Das ruas da Vargem Grande, não. Isso é comum praticamente toda a cidade. Segundo ele, além de muitos buracos, as ruas estão desniveladas, com muitas ondulações, paralelepípedos soltos, além das costumeiras lambanças da água de Nova Friburgo, né? Que sempre tem que intervir nessas ruas, ela sempre consegue deixar o piso pior do que encontrou, né? Isso quando não sobra paralelepípedo, né? A água de Nova Friburgo é um caso à parte de Nova Friburgo, quando tem que intervir nas ruas, só faz lambança. Ele acrescentou que os moradores, muitos deles já foram à prefeitura, reclamaram, inclusive na subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha, e nada foi feito. Ele deu um bom exemplo, que é uma rua muito conhecida, que é a rua Maria Francelina Barroso, que é a rua que quem sai da Via Expressa, entra logo ali, quando está chegando ali no Cônego, entra direito e vai para a Vargem Grande. E é uma rua até que eu conheço, que eu tenho um amigo que mora lá, às vezes quando eu passo lá, e a rua está em péssimo estado mesmo. Ele disse que para ele só vê uma solução, o asfaltamento dessas ruas. Eu reconheço que é a vontade de muita gente, mas tecnicamente, como engenheiro, eu não vejo essa como uma solução adequada. A verdade, as ruas em paralelepípedo sempre foi uma tradição de Nova Friburgo. Tá? Quem quiser ver fotos aí antigas, dos anos 40, anos 30, vai ver que o Friburgo sempre foi calçada com paralelepípedo. Paralelepípedo é o pavimento ideal para ruas, artérias de menor pavimento, de melhor movimento, né? Não só por questões de drenagem. Eu não vou ficar agora explicando as razões técnicas, eu posso fazer até um programa para mostrar que em ruas de bairro, ruas de menor movimento, o paralelepípedo é o pavimento ideal. O asfalto ele deve ser reservado para as chamadas vias rápidas de grande movimento. Aqui em Friburgo, por exemplo, o eixo rodoviário, a Avenida Júlio Zarpe, mas em ruas de bairro, não. Então, a solução não é colocar asfalto para tudo quanto é lado, não. Eu ainda vou fazer um programa para mostrar tecnicamente que não é a boa solução. O que nós precisamos é que a prefeitura faça a manutenção dos paralelos como tem que ser. Quem é da minha idade se lembra que no passado chegava esses meses entre abril e setembro, as chuvas eram menos intensas, simplesmente era retirado todo o piso, retirava-se todos os paralelepípedos, se trabalhava a subbase, ajeitava e compactava e depois colocava os paralelepípedos de volta e rejuntava. E nós tínhamos pisos perfeitos, com caimento adequado para as águas de chuva, não tinha buraco. A gente precisa fazer isso. Eu já ouvi prefeitos falando comigo, Modesto, nós não temos mão de obra, mas existem empresas que fazem isso. Eu trabalho numa empresa de construção civil e em condomínio a gente usa paralelepípedo. Contrata a empresa faz. Hoje pode contratar para tudo.
Então, eu diria que é uma preguiça dos prefeitos em fazer a manutenção das ruas. Então, aí eu lamento o telespectador que está pedindo asfalto, mas eu estou pedindo, sim, que a prefeitura dê um jeito nos paralelos ruins dos moradores da Vargem Grande. E, para mim, a solução não é asfalto. Asfalto tem suas utilidades, mas não é para ficar asfaltando ruas de bairro, não. Ruas de pouco movimento, não, tá bom? Dito isto, vamos ao programa da noite, que a Câmara Municipal, mais uma vez pensando na Nova Friburgo, hoje ela está sendo representada no programa pelo seu presidente, o vereador Dirceu Tardenha, a quem eu agradeço o convite e o meu cordial boa noite, Dirceu. Boa noite, Modesto. Boa noite, né, a todos os telespectadores aí do programa Pensando Nova Friburgo. É uma honra estar aqui novamente sentado, né, para poder fazer um esclarecimento, fazer uma prestação de contas do nosso mandato, e já te agradeço imensamente pela oportunidade dada à Câmara, né, hoje representada por mim. Já é a terceira vez durante esses 4 anos e meio de mandato que eu estou participando do seu programa. Então, estou muito feliz por estar aqui na data de hoje, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí das nossas ações. Você está acompanhado pela Thaís, né? Isso, a Thaís é a minha assessora, meu braço direito, está aí nos fortalecendo. Eu agradeço a Thaís e tome conta da gente, tá? Se a gente falar alguma bobagem, você fala assim, opa! Disse a última vez que você esteve aqui, eu até marquei a data, foi no dia 25 de outubro, foi logo depois das eleições, você foi um dos primeiros que veio aqui, né, naquelas rodadas que eu faço com os eleitos, né? Você ainda veio na condição de vereador em primeiro mandato, prestes a assumir um segundo mandato. Sim. Pois bem, chegou o dia 1º de janeiro, você tomou posse para esse seu segundo mandato. Vamos lá, que paralelo você faz entre a posse desse seu segundo mandato com aquela primeira lá em 2021? Foi a mesma coisa, mesmo sentimento, ou foi tudo diferente? Eu acho que tudo é diferente, né? Cada momento é um momento, e a gente já tinha um pouco mais de conhecimento de como funciona a Casa Legislativa, a vida pública, então a gente chegou com um pouco mais de bagagem, né, sobre como atuar. Então eu acho que é diferente, apesar de ser momentos únicos, né, de poder estar mais uma vez assumindo um mandato. Eu acho que com gratidão, né, porque você ter um mandato e ser aprovado nas urnas para que possa ter outro mandato, eu acho que é muito gratificante. Eu acho que para mim seria, eu ficaria muito frustrado, Modesto, depois de todo o esforço que a gente teve, tanto eu quanto a minha equipe, nesses 4 anos de trabalho, né, se eu não fosse reeleito. Eu acho que faz parte do processo, é dessa forma, né? O povo que decide, mas eu me sentiria frustrado, porque a gente se esforçou muito aí nesse primeiro mandato. E aí a gente já chega com um pouco mais, né, de equilíbrio, de conhecimento, para que a gente possa estar trabalhando aí para a nossa população. Mas a família foi toda, o frisinho na barriga ainda aconteceu? Foi sim. Estava presente lá, né, minha mãe, meu pai, que para mim foi uma gratidão muito grande, né, de tê-lo junto, já que, como você ficou sabendo, amanhã faz um mês, né, que meu pai faleceu. Então acho que tanto para mim quanto para ele foi um momento muito marcante. Agora, você já entrou praticamente num furacão, né? Porque, querendo ou não, você quando esteve aqui, você já veio como representante do partido que mais vereadores fez, 6, né? O PL fez 6 vereadores. E você deixou claro, não tão enfaticamente, mas deixou claro que você sonhava em ser o presidente da Casa Legislativa. De início, assim, eu não tinha essa pretensão, né? Logo assim que eu fui reeleito. Porém, depois, devido a algumas construções que foram se dando, principalmente em relação ao grupo do PL, que foi muito bem votado, né, a gente começou a pensar nessa possibilidade e teve o interesse de colocar o nome para concorrer.
né? Mas foi algo assim também que surgiu, né, no decorrer do processo, não foi algo pensado no ato, não, foi reeleito e aí já a minha intenção é ser presidente, não, foi algo que foi acontecendo. Mas de qualquer forma eu te perguntei, você falou assim, se for escolhido, eu topo. Exatamente, foi isso que eu falei. Você falou isso, você não disse eu quero. Isso aí. Se for escolhido, eu quero. Por outro lado, o nosso Max Bill disse que queria. Então se criou aquela celeuma, né? Max Bill e o seu Tardelli. Porque também tinha um outro nome também que se falava muito na época, né? Se falava também do nome de Cláudio Leandro, né? Sim, a gente tem uma relação muito positiva e boa dentro da Casa Legislativa. Em momento nenhum eu fiz nada, né? Sem o conhecimento dos demais, né? Em relação falando especificamente do Max, que é um grande amigo, e do Cláudio Leandro. O Max foi uma pessoa que conduziu a casa muito bem, né? E que eu tenho um grande respeito e admiração. Então tudo foi sendo construído junto, né? Mesmo que a gente tivesse intenções, né? Mas a gente foi fazendo essa construção junto. Ele esteve aqui comigo esses dias, né? Uhum. E a gente nota que ele matou no peito, aceitou o jogo, mas digamos, ele não gostou muito de ter ficado na reserva, né? Eu pergunto a você, como é que vocês estão lidando lá? Vocês estão numa boa lá? Perfeitamente. O Max, além de ser um grande vereador, é um grande amigo, Modesto. É uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, inclusive a nossa convivência, eu acredito que até se fortaleceu, né? A gente não tem nenhum tipo de problema pessoal em relação a essa situação. Tudo muito tranquilo, a gente inclusive conversa bastante, enfim, a gente está sempre junto. O que se diz que você simplesmente, não é que você tenha imposto seu nome, foi mais algo que veio de cima para baixo, né? Eu não sei se isso é verdade. Não, o que acontece? A gente teve o próprio grupo do PL, né, que pleiteou essa questão, enfim, dos vereadores, e aí quando eu vi que a presidência, né, ia andar para ser do PL, aí eu resolvi colocar meu nome. Ou seja... Foi eu que resolvi colocar, entendeu? Já que houve toda uma construção do grupo do PL para que o presidente fosse do PL. A gente queira ou não, você, na administração do Max Bill, você foi o primeiro secretário. Sim. Ou seja, você já tinha uma experiência na mesa diretora. Você acha que isso te ajudou em alguma forma, né, nesse mandato? Ou o fato de você ser secretário não soma nada? Não, eu acho que soma. Você fica... Como é que eu vou dizer? As pessoas, né, te conhecem bastante devido ao cargo, porque você está ali fazendo a leitura, então quem está assistindo a sessão vai estar sempre vendo, né, assistindo você. Então, eu acho que isso aí ajuda, e ajuda também a gente ter mais... conseguir falar melhor, enfim, interagir melhor com as pessoas. Isso eu acho que ajuda, sim. Assim, então, acho que foi importante o cargo para você, para te ajudar. Sim. Apesar que eu vou te contar uma coisa, hein? Eu acho que deve ser um cargo que, no final disso, você deve estar de cabeça quente, né? Porque ler aquele monte de documento... Mas a gente consegue fazer, né? Conseguir fazer de boa. Eu acho que a gente conseguiu conduzir, né, o cargo de secretário bem, vamos dizer assim, né? A gente espera que também que a gente consiga fazer isso com a presidência, né? Entrar e fazer um trabalho na casa e sair tão bem quanto algumas pessoas que passaram por lá. Eu sempre falo, qualquer cargo, eu faço parte de entidade, né? Eu já assumi vários cargos e todo cargo soma. No final das contas, soma, você aprende alguma coisa, né? Eu pelo menos penso assim. Você já iniciou o seu primeiro mandato, você foi o primeiro vereador de primeiro mandato, muita novidade, né? Mas você assumiu, na primeira composição da mesa você não teve cargo, você teve na segunda, Sim. Mas você teve liberdade para exercer o seu primeiro mandato, que foi um mandato de aprendizado, de forma plena. Sim. Agora você já não tem mais, né? A gente está tentando dividir, né, se esforçando muito para dividir o tempo, né, entre as atividades parlamentares, principalmente eu que sou vereador da área rural,
respondo, né? Sou, na realidade, resido na área rural, mas assim, a gente é vereador da cidade toda, mas eu tenho, né, a minha, como que eu vou te dizer, o meu trabalho mais voltado, né, hoje no terceiro distrito. Então a gente tem procurado dividir esse tempo para que a gente possa estar nas comunidades, que a gente possa estar nas reuniões de associações, ouvindo as demandas da população, conversando com a nossa população. A gente tem feito mais ou menos dessa forma, né, dividindo esses 2 períodos de trabalho entre, né, a atividade parlamentar e, né, a Casa Legislativa. Agora, muita gente imagina, o presidente da da Câmara Municipal é aquele presidente, é aquela pessoa que senta lá no centro da mesa, né, durante as sessões, permite que fale fulano, fale Beltrano, às vezes caça a palavra de um, caça de um, mas você não. Você administra uma empresa, porque Exatamente. a Câmara Municipal é uma empresa. Lá você tem trabalhadores, lá você tem contratações, tem serviço a ser contratado. Quer dizer, você administra uma empresa. Como é que foi? Eu não sei na sua vida pessoal, pelo que me consta, você também já era um empresário na sua vida pessoal, né? Na verdade, o que acontece? Eu era funcionário público, né? Mas também a gente tinha lá o sítio. Você tinha sua lavoura lá, então... Tinha o sítio, não. Na verdade, lavoura não. Você tinha o sítio? A gente tinha o sítio, tinha as criações lá. A minha família, meu irmão que trabalha, toca essa parte de lavoura. Ou seja... Mas a gente tinha o sítio, então a gente é, na realidade, sim, um empresário. Né? Mas você é empresário. Mas é o empresário que você tem que responder para você. Então, se você fizer errado, azar é seu, o prejuízo é seu. Agora, você é um administrador que, se você administrar errado, aí você tem Tribunal de Contas te perturbando, tem vereador te perturbando, tem Ministério Público te perturbando. Como é que foi? Você sentou e falou assim, agora eu vou ter que administrar, porque quantos funcionários tem a Câmara? Bom, eu não tenho certeza absoluta da quantidade de funcionários hoje para te falar aqui, né? Mas a gente tem os funcionários efetivos e a gente tem os comissionados. Deve dar mais de 50, não dá não? Dá mais de 100. Dá mais de 100. Então, administrar 100 pessoas não é fácil. O que ocorre? E a gente tem uma equipe de trabalho muito boa, Modesto, né? A minha equipe que eu montei, e a gente tem os funcionários de carreira da casa que fazem um trabalho excepcional dentro da Casa Legislativa, né? Os setores funcionam muito bem, a gente está sempre, né, olhando e fazendo fiscalização em tudo, né? Mas hoje a Casa Legislativa tem excelentes funcionários e que tocam, né, o trabalho muito bem. Então a gente está fazendo esse gerenciamento, a minha equipe está lá junto, né? O meu secretário-geral, o Pedro, está sempre de olho em tudo, a Procuradoria, enfim. A gente tem conseguido levar nesse sentido, mas com, né, esse braço forte dos funcionários da casa, porque eles que fazem a diferença. Agora você passou por um outro problema também, que eu imaginei que eu acho que você nem pensou que poderia passar, né? No início da formação das comissões, se decidiu que as comissões seriam de um jeito. Aí alguns vereadores não gostaram, foram para o judiciário e o judiciário resolveu que seria de outro jeito. Até que ponto isso incomodou, atrapalhou o teu trabalho? Incomoda, né? Porque a gente teve que realizar uma nova eleição, porém, assim, não houve consenso naquele primeiro momento de participação, né? Porque a oposição alega que vocês não deixaram eles fazerem nada. Na verdade, assim, a eleição das comissões é respeitar a proporcionalidade, né? E o voto que for decidido, né, não cabe nem à presidência, vamos dizer assim, cabe aos vereadores, e foi o que aconteceu. Porém, naquele momento, os vereadores, né, como não concordaram, optaram por não participar de uma comissão, e aí acionaram a justiça, que em primeiro momento, né, suspendeu a eleição, em segundo momento a gente recorreu, né, e conseguiu um mandato para poder continuar, e depois que saiu o resultado final, a gente teve que realizar outra eleição, mas enfim, a gente, né, lógico, tem que acatar a decisão judicial, fizemos a outra eleição e está tudo transcorrendo perfeitamente. Porque a história que eu soube
é que alguns vereadores que depois botaram a boca no trombone, eles não queriam participar de porcaria nenhuma, né? Sim, na verdade, assim, eles não aceitaram participar das comissões que... Eles queriam escolher comissões. Né? Então, assim, como é voto, não depende de mim, depende da votação interna dos vereadores. Né? Então, assim, foi uma opção deles naquele momento de não participar, e aí surgiu todo esse imbróglio aí, né? Mas que foi solucionado. Eu estou falando isso, fica parecendo, para quem conhece um pouquinho esse jogo, né, eu já conheço bastante, que eles foram tolhidos do direito. Em verdade, muitos ali jogaram, foi para a plateia, né? Sim. Jogaram para a plateia, como coitadinhos, não estão deixando a gente escolher nada, não. Eles queriam sim impor um direito que eles não tinham, né? Queriam escolher lugares que eles não... Foi isso que aconteceu, como eu já expliquei aqui no início, né? Como é votação interna, e eles não concordaram, né, com essa situação de proporcionalidade do processo, e aí resolveram não participar. E aí surgiu toda essa situação aí. Até porque tem, digamos, gostando ou não, tem comissões que são mais ou menos importantes, né? Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, todo mundo quer participar, né? Mas não é para todo mundo, né? São comissões importantes, né? A Comissão de Orçamento, né? Então, né? Educação, enfim. Todas são importantes. Tem que trabalhar para que a gente possa atender aí as demandas dos projetos, enfim, colocar em votação. Né? Mas agora acalmou o facho, tudo né? certo, tudo sem nenhum calmo. problema. E assim, a gente também não teve problema pessoal em relação a essa situação. Foi uma questão política que surgiu que gerou, né, todo esse desdobramento, mas que foi já resolvido. Mas teve vereador ali que fez um escândalo que parecia que o mundo caiu na cabeça dele. É verdade. Tá, eu achei, digamos, patético o comportamento de um vereador lá, que pareceu que o mundo... como eu falo, né, Modesto, a gente tem que ter equilíbrio, né, para a gente poder lidar com todas as situações, e, assim, cada vereador tem uma maneira de atuar, né, e aí cabe, eu acho que a avaliação popular, né, como você está fazendo aí agora. Não, eu já falei aqui, eu não gosto do comportamento do vereador Marcos Marins, não gosto. Ele já esteve no programa, mas eu não gosto do jeito que ele vem conduzindo o mandato dele. Como também não gosto do comportamento da vereadora Mayara Felício. Vocês têm direito de ser oposição, mas tem hora que vocês passam dos limites. Tá? Tem horas que ser oposição é um direito, mas tem hora que vocês faltam... Eu não vou nem falar o que eu acho que falta a vocês, não. Eu admiro, por exemplo, o Cláudio Damião. Cláudio Damião, para mim, é um vereador de oposição, ele sabe fazer as coisas direito. Ele coloca o dedo na ferida, mas ele faz com educação as coisas que ele faz. Pelo menos é o que eu penso. Posso estar todo errado. Mas a Mayara Felício e o Marcos Marinho, eu não gosto do jeito deles agirem, mas enfim... Também não gostava do jeito de agir do vereador Marcinho, né? Que ficou pelo caminho, ainda bem que ficou. Está na hora do intervalo? Será que estamos? Estamos na hora do intervalo sim, né, Marcos? Vamos para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital.
No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de ar ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Bem, estamos retornando hoje conversando com Dirceu Tardelli, nosso presidente da Câmara Legislativa, representando a Câmara dos Vereadores. Agora, nós estamos falando aqui, mas eu não posso voltar no assunto, até porque está na pauta. Você está presidindo uma Casa Legislativa cuja maioria dos vereadores são aliados do prefeito Johnny Maico. Afinal de contas, só o grupo dele fez 13 vereadores, né? Ainda teve outros vereadores que não faziam parte da coligação dele, que foram eleitos e estão apoiando o vereador, o prefeito Johnny Maico. Ainda assim, tem uma minoria que o prefeito tem sido fustigado por alguns vereadores, sendo que, ao meu ver, pelo menos um deles vem passando as medidas, eu já falei o nome dele. Aí eu fico falando para você passou durante 2 anos na posição de vereador, tinha oposição, mas você não tinha obrigação de ficar, como diz o outro, né, intervindo como presidente. Agora você tem. Como é que você está lidando com essa ruidosa oposição que tem de tudo? Tem vereadores que fazem oposição de forma educada, tem vereadores que fazem oposição de forma mal educada, tem vereadores que fazem oposição de forma barulhenta e outros são mal educados mesmo. Como é que ia lidar com essa turma sem ter que estar falando o seguinte, vou caçar a tua palavra? Bom, ou já teve algum momento de caçar? Modesto, olha só, a gente tem que ter bastante equilíbrio e o entendimento do que a presidência da casa tem que dar condições de trabalho para todos, né? Não é só para situação, a gente está ali para atender a todos e a gente tem procurado, né, realizar algumas reuniões para a gente poder ajustar, principalmente a questão do regimento interno, para que a gente possa cumprir o regimento interno, porque a questão da sessão, lógico que tem a hora livre, o vereador ele pode, né, dentro do seu tempo, fazer a sua explanação, enfim, fazer as falas que ele achar pertinente, né? Mas a gente precisa cumprir o regimento e entender o que é uma questão de ordem e tentar conduzir de uma forma que haja o debate, isso aí é produtivo, eu acho que tem que ter situação e oposição, mas que seja tudo dentro de um respeito, né? Porque senão a gente acaba tumultuando e fica uma coisa feia e eu acho que não é isso que a nossa população quer ver, né? A gente precisa ter debate, ter discussão, sim, mas a gente precisa cumprir também o regimento interno, tanto é que, às vezes, algumas sessões, a gente teve alguma dificuldade maior de conduzir devido até algumas pessoas da plateia, né, que passam dos limites em relação às suas manifestações. Você já teve a situação de ter que ameaçar tirar para até retirar alguém do recinto? Não, já tive que suspender a sessão, né, para que a gente pudesse pedir ordem, enfim, e conversar e depois reiniciar a sessão novamente. Evidentemente que ninguém está defendendo que não tenha oposição, não, ela é necessária. Uhum. A oposição, quando ela é feita de forma responsável, ela ajuda a criar os caminhos que o Executivo muitas vezes não está caminhando de forma adequada, a própria Câmara dos Vereadores. Então ninguém está pensando em que não tem que ter, não. Tem que ter. Isso em qualquer coisa da vida. Eu faço parte de entidades e nós temos sempre lá, a conversa é aberta, tem sempre alguém que levanta, olha, eu não concordo com isso. E é bom você ouvir que muitas vezes ele tem razão. Com certeza. Agora, a questão é como fazer. Para não para não ser agressivo, não ser ofensivo. Porque toda vez que você adjetiva alguém,
você está chamando para briga. Eu posso falar assim, ô Dirceu, você tomou uma decisão equivocada. Eu posso falar assim, ô Dirceu, você é um filho disso. Aí eu já estou ofendendo. Aí já sai do razoável, né? Isso aí. E às vezes a gente ouve isso lá. Eu, durante muitos anos, a TV Zoom transmitia a TV Câmara. Eu cansava de falar lá com eles, que na época eu vim para a TV Zoom para ser o elo entre a Câmara e eu falava lá para eles, olha, vocês estão enganados. O telespectador mediano gosta de ver o debate. Gosta de ver o vereador falando que o Hospital Raul Sertã está faltando isso, que a rua está sem calçamento, que está no escuro. Mas ele não gosta de ver ofensa, partir para ofensa, como a gente já viu o caso lá. Nós, naquela época, nós transmitimos o vereador se agredindo. Quando eu falo se agredindo, é dando tapa um no outro. Isso não é um papel da Casa Legislativa. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso agora, não. Pelo que eu sei, não aconteceu, não. Não. Mas eu já vi lá falta de... Eu não vejo muitos programas, mas eu já vi programa lá onde onde a educação ficou faltando. Tá? Então o que eu estou falando é isso aí, para ficar bem entendido, que a Moderna não está defendendo aqui que a casa tenha 21 cordeirinhos lá batendo palmo para o prefeito, não. Exatamente. Eu estou dizendo que tem que fazer oposição com respeito. É isso que eu estou falando. Exatamente, eu acho que é isso. A gente precisa, como presidente, né, conduzir e trabalhar para que todos, né, possam exercer as suas atividades dentro da Casa Legislativa, no atendimento ao público, nas suas fiscalizações, né, mas, né, tudo eu acho que nessa parte aí de debate tem que ter posicionamento correto, né? Gritaria eu acho que não leva ninguém a lugar nenhum. Até então, é válido, por exemplo, o vereador que leva para lá uma denúncia. Sim. Está acontecendo fato assim, assim, assim. Então, nós tivemos um caso recente na Secretaria de Turismo. Sim. É natural, houve um problema lá, que chegue lá, denuncie sim, que muitas vezes fica debaixo do tapete. Mas a denúncia pode ser feita de forma educada. Exatamente. Não precisa ser de forma mal educada, né? Isso aí. Agora vamos lá. Você é um vereador que foi eleito no mesmo partido do prefeito Johnny Maico, tá? E você disse que não, mas há comentários que foi ele que, de certa forma, que disse que gostaria de ser o Tardem na presidente da Câmara. Isso aconteceu? Na realidade foi o grupo, né? Não foi só ele. Mas ele teve importância nisso? Sim, com certeza. É porque fica essa história, não. Foi o vereador do PL que quiseram e o prefeito não teve nada a ver com isso. Mas o prefeito também teve, né? Sim, porque a gente está dentro do grupo do PL. Né? Então, tem os vereadores, tem o prefeito, tem o nosso vice-prefeito, enfim. Eu acho que é uma construção conjunta, né? Uhum. Agora, como é que está a relação sua com ele? A minha relação com ele é boa, né? A gente, lógico que são poderes independentes. Como já falei, a gente tem que dar condições para que todos trabalhem de forma plena, mas o meu relacionamento é muito bom, como dos demais vereadores também da base, sempre enviando suas solicitações, enfim, pleiteando que os serviços aconteçam. Então, a minha ligação com o prefeito Johnny Maico é muito boa. Eu não lembro de ter... Eu não lembro se ele já... Ele tem o hábito de vez em quando visitar a Câmara? Então, em algumas situações, sim, às vezes alguma audiência pública, eventos que acontecem, né? Mas não muito. É porque ele já foi ele é filho da Câmara, né? Isso aí. Ele nasceu na Câmara Municipal, né? A vida política dele começou lá, né? Eu não sei, eu te falei, me passa a impressão, que nós estávamos falando aqui em off, que ele já foi mais ativo nas ruas. E hoje ele está sendo mais ativo nas redes sociais. É impressão minha, isso está acontecendo? Modesto, assim, vou te dar um exemplo do 3º distrito, né? É o prefeito que mais vai ao 3º distrito. Eu acho que nem o ex-prefeito Rogério Cabral, que era de lá, acho que conseguiu estar tão presente lá. Então, assim,
especificamente falando do terceiro distrito, eu não vejo isso, né? Aqui na rua eu não sei como que a população tem visto isso aí. Mas assim, na terça-feira o prefeito esteve em Três Picos, ontem ele esteve em Fazenda Rio Grande, né, fazendo lá uma fiscalização, na finalização de um trecho de asfaltamento que estava ocorrendo na comunidade, né? Então, por lá, ele sempre tem estado muito presente. É pelo menos a impressão minha que ele anda mais distante das ruas, inclusive dos meios de comunicação. Mas pode ser só impressão minha, né? Tá, tomara. Agora, você falar em terceiro distrito, eu sei que isso não tem muito a ver com a prefeitura, tem mais a ver com o governo do estado, mas é lamentável aquele trecho da RJ 130 que não foi terminado, hein? Então, Modéstia, a gente já fez alguns encaminhamentos, tá? O que a gente ficou sabendo, que eu não sei se realmente é o que ocorreu, que a empresa que, né, ganhou a licitação largou a obra e que uma nova licitação estava em andamento, já praticamente em parte final, para que a estrada fosse acabada. Isso que a gente tem conhecimento, foi até bom você ter falado desse tema aqui, que eu vou procurar saber, né, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu, mas segundo informações do estado e do próprio governador, que já falou, a estrada vai ser finalizada, o trecho ali de Cardinó até Duas Pedras. Eu estou falando que nos últimos dias, eu estive várias vezes no São Lucas, e aquele trecho ali, eu estou falando só do trecho de São Lucas, está muito ruim. O que ocorre? É escuro, muito buraco, sem sinalização, sem nada. A pior parte da estrada, ela estava entre Alto de Vieira até Teresópolis. Por quê? O grande fluxo de caminhões, né? Principalmente saindo ali da minha região, enfim, Campinas, da parte de Vieira, era muito maior do que para cá. Então, assim, eu acho que foi bacana, né? Eles terem começado naquele trecho pior, isso aí eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Mas que a gente precisa que a obra seja finalizada. A gente precisa muito que essa obra seja finalizada, porque realmente, da parte aqui de Cardinó, principalmente ali na entrada acho que Vale Dourado, né? Ali perto daquela ponte, está muito ruim, o acesso, muito ruim mesmo. Quando chove, então, aí você falou, né, a falta de iluminação, enfim, dificulta muito o acesso e é um risco iminente de acidente, né? Isso é outro grande problema, né? Friburgo nunca teve tanto acidente, né? Aí eu vou dizer que a culpa não é das autoridades, nada. É também um pouco, né? Porque as vias podiam ser melhor, mas o friburguense anda muito descuidado no trânsito. Agora vamos voltar à questão da Casa Legislativa, né? Passados 7 meses desse seu segundo mandato, o que você ouve das ruas em relação a esse seu trabalho na Câmara? Você já tem essa percepção? Você anda nas ruas, eles falam, eles comentam, Dirceu, está indo mandando bem? Então, como é que Modéstia, tá? eu acho que a gente está mais conhecido na cidade, né? Hoje as pessoas conhecem mais o vereador Dirceu Tardem, que até então, lá no início, era bastante desconhecido aqui no centro. A gente tem tentado fazer um trabalho, como eu já te falei aqui, com bastante equilíbrio, né, trabalhando para todos, dando oportunidade para todos. Nós conseguimos já, dentro desse período, algumas ações que beneficiaram, né, a Casa Legislativa. Nós conseguimos dar um aumento, né, um reajuste salarial aos nossos funcionários, que estava defasado já há algum tempo, e assim, com uma situação inédita. A gente equiparou os funcionários comissionados e concursados, né? Porque geralmente o comissionado sempre teve um reajuste maior do que o funcionário de carreira. Então a gente já desde o início levantou essa bandeira que o percentual que a gente fosse dar de reajuste seria para todos, e assim o fizemos. Então, assim, que graças a Deus, né, tem motivado o funcionário a trabalhar,
melhor. Nós temos aí uma contratação de estagiários que vai também nos ajudar em alguns setores da Casa Legislativa, como na parte de recursos humanos, na parte de tecnologia, né, de informática, enfim. Além de um concurso público que está em andamento também dentro da casa, que a gente pretende ainda tornar realidade esse ano. Tem outra questão que chama de representatividade ou representação. Você, como vereador, você tinha que se mover pelo município, né? Você era convidado para ir lá em tal lugar, você ia. Agora não, agora você representa um dos poderes do município. Aí, gostando ou não, né? Você acaba tendo que ter uma vida social, política mais intensa. Como é que está isso para você? E isso às vezes implica, inclusive, na relação familiar, né? Você tem que estar no lugar, tem que estar acompanhado. Como é que você está lidando com essa, Modéstia, digamos... O que acontece? A gente tem conseguido estar nos lugares, representar a casa, eu acho que isso é importante. Teve momentos, né, que eu passei aí nos últimos meses com a doença do meu pai, na verdade, né, com a dificuldade que ele estava enfrentando. Muitas vezes em alguns locais eu não conseguia ir, mas aí sempre estava representado pelo meu vice-presidente, Cláudio Leandro, a qual, né, eu deixo um abraço e agradeço, né, que é um grande parceiro dentro da Casa Legislativa. O vereador José Carlos Schwab também me representou já em algumas situações. Então a gente tem feito dessa forma, mas eu tenho me desdobrado bastante para poder estar em todos os lugares e representar a Casa Legislativa, porque é a nossa imagem, né? É a nossa cara. É o que eu chamo de liturgia do cargo. Isso aí. Não adianta, né? Desfile 16 de maio, o presidente da Câmara tem que estar levantando a bandeira. Sim, lá. Com certeza. Né? Isso é um lugar que você podia ir com a roupa como você hoje está aqui comigo, tem que botar um terno. Sim. Isso aí, você, muita gente se engana, né? Que você é uma pessoa da área rural, mas você tem uma formação cultural muito boa, né? A gente, é o que eu falo hoje, eu acho que não só eu, né? Mas eu acho que aquela visão de que quem morava na roça era analfabeto, isso aí tem que ser esquecido, né? Isso não existe mais. Hoje a gente está na área rural, mas com todos os recursos que a gente tem na cidade. Você tem uma formação cultural bem... Eu conheço, eu sei que você é bem... A gente tem boas escolas, né? A gente tem todos os serviços, enfim, internet, a gente tem telefone, a gente tem, né, todos os serviços praticamente que a gente tem na cidade. Então isso aí eu acho que, e hoje assim, eu acho que a questão do estudo, da educação é uma questão primordial, né, em qualquer lugar. Então por isso também que eu sempre tenho feito visitas nas escolas e assim é uma bandeira do nosso mandato aí, a educação, principalmente a educação do campo, né. Então a gente caminha mais ou menos nesse sentido. E as estradas rurais também, né, que é a outra bandeira do nosso mandato. E como é que anda as estradas rurais lá para sua terra, hein? Melhorou. Porque lá é uma das áreas mais produtivas do município, né? As estradas melhoraram bastante. A gente tem, se a gente for fazer essa comparação de quando a gente chegou em 2020 para agora, muitos avanços aconteceram. A gente teve alguns trechos de asfaltamento, tá, de pontos críticos, que não foram muitos, mas foram importantes. A gente conseguiu, através das nossas solicitações, ser atendido em relação ao asfaltamento lá em Santa Cruz, de uma rua que era importante. Fizemos um trecho, né? E quando eu falo fizemos, porque as nossas solicitações foram atendidas, né? A prefeitura fez um trecho crítico na comunidade de Três Picos, que era um trecho pequeno, mas que toda vez que a gente tinha uma chuva, deixava a comunidade sem chegar em casa. A entrada do Ibelga, que era um local também, foram 600 metros de asfaltamento, mas que ajudou muita gente, né? Porque ali o trânsito diário de ônibus, de carro, de alunos que frequentam, de professores, de produtores, né, que tem acesso à comunidade lá do Três Picos. Então foi muito importante. E Fazenda Rio Grande,
né, Fazenda Rio Grande, eram também alguns trechos críticos que impossibilitavam na época da chuva, Modesto, as pessoas chegarem em casa, escoar a sua produção, né, o transporte público chegar, o transporte escolar chegar. Então foi feito no ano passado um trecho, e aí dentro desse trecho teve um local, né, que ficou só uma faixa e a outra faixa não tinha sido feito, e era uma situação que estava causando bastante preocupação, já que as pessoas estavam passando em cima do local asfaltado, na contramão muitas vezes, principalmente na parte da noite. E aí essa semana foi finalizado, né, esse trecho. Então já deixo também aí o agradecimento ao prefeito Johnny Maico, enfim, à Secretaria de Agricultura, de Obras, né, às administrações, às subprefeituras de Lumiar São Pedro, de Campo do Coelho, que atuaram firme aí para resolver essa situação. Precisamos avançar muito em relação à questão da pavimentação na área rural. Nós temos estradas importantes, a gente tem a estrada de Floresta Mendes, que o prefeito já anunciou, né, que existe um projeto lá embaixo na Secretaria das Cidades, que será licitado para que essa estrada possa ser asfaltada. Vai ser um grande avanço, principalmente para o turismo do Terceiro Distrito, porque é uma estrada bonita e é uma estrada que ela vai encurtar bastante o trajeto. Então a gente está muito esperançoso, e aí também a gente tem outras comunidades, mas assim, a comunidade de Pilões hoje, ela precisa ser prioridade, né? Porque a produção é muito grande e o acesso muito ruim, né? As estradas são bastante precárias, inclusive hoje, saindo daqui, eu vou fazer uma visita à comunidade com o senador Carlos Portinho, em busca de recursos para que a gente possa melhorar aquela estrada. Ademais, assim, a questão de maquinários, né? A prefeitura comprou alguns maquinários, enfim, caminhões, a Secretaria de Agricultura hoje está bem equipada, e além, né, desses equipamentos da prefeitura, a gente tem também a parceria com o governo do estado através das secretarias. A gente tem a Secretaria de Agricultura também apoiando o município, né, com a articulação do prefeito Johnny Maico com o secretário Dr. Flávio, conseguiu também uma patrulha mecanizada que tenha prestado serviço no município através de máquinas, caminhões e material. Outro vereador também tem trabalhado com outra patrulha também do estado, então assim, tem ajudado a atender essa demanda. Então hoje eu digo com toda certeza que as condições dos estradas melhoraram bastante, inclusive estradas que tinham, sei lá, 10 anos que não era recuperada, foi recuperada. Esse outro vereador é o Gelson do Pote. Eu sei, ele tem trabalhado nisso. Agora tem uma coisa lá, nós estamos chegando no final, mas é uma curiosidade. O Instituto Nacional de Meteorologia instalou em Salinas uma estação meteorológica. Sim. E sempre ela está batendo recorde negativo. Isso aí está ajudando o turismo da região? Então, os nossos restaurantes, eu vou dizer que são lá da região, estão sempre lotados. Pousadas, e assim, o número de visitantes, né? Ou seja, foi uma boa para a mulher. Foi. E realmente, né, Modesto, eu já até falei aqui, o Terceiro Distrito lá, principalmente Salinas, Três Picos, São Lourenço, é muito mais frio do que o centro da cidade. Isso aí eu posso dizer, porque às vezes, por exemplo, eu estou lá, está muito frio, eu chego aqui no centro, consigo até tirar a blusa, enfim. Então é bastante frio, né? Principalmente nessa época do ano, e isso aí eu acho que tem favorecido bastante aí o turismo, principalmente o turismo gastronômico na nossa região. Tem gente que gosta de frio, né? Eu não gosto muito de frio, não, mas eu vejo lá a pessoa falando, eu tenho um parente que mora fora de Friburgo, e Modesto, eu vou. Esse lugar de Salinas tem pousada? Eu falei, tem lá, sim. Porque a menor temperatura de Friburgo dá 2 graus, 3 graus. Eu falei, tá bom, vai lá. E eu moro, a minha casa é do lado lá da estação. Então você vive o frio, né? Eu vivo muito frio. Nós estamos chegando aí ao final, nossos 5 minutos. Disseu, vamos falar um pouquinho de futuro. Você está na Câmara, presidindo na Câmara, no seu no seu quarto período, se você dividir em 4, né? Os 6 primeiros meses. Você tem algo que você... Eu não estou dizendo que você não possa ser reeleito, que você pode, né? Sim. Mas você tem algo que você pretende, nesses 2 anos, deixar como marca sua lá? Então, na Casa Legislativa, né,
A gente já falou aqui do reajuste, já falou do concurso público, da contratação dos estagiários. Temos outros projetos, sim, com certeza, né, de melhorar aí o dia a dia da casa, por exemplo, ou até com uma questão de uma reforma, a gente já tá vendo isso, né? E especificamente no mandato, eu acho que o nosso foco hoje é que a gente possa ajudar principalmente a área rural se fortalecer cada vez mais, principalmente, né, trazendo turismo, um turismo de forma ordenada, né, que possa trazer mais incentivo aí para os nossos produtores, né, ajudar na produção, enfim, melhorar as estradas. Já falei aqui que a gente precisa avançar no asfaltamento das nossas estradas vicinais. Isso é algo que não pode ser esquecido, né, porque a gente tem muita demanda e, como você fala, até aqui na área urbana a gente tem às vezes dificuldade em relação ao acesso. Até vi você colocando a questão, né, que foi levantada lá da Granja do Céu, não é isso? Na Vargem Grande. Vargem Grande, desculpa. Da Vargem Grande, e aí a área rural aí as pessoas não têm noção o que é ficar sem chegar em casa depois de uma chuva. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. O Iribi a gente tem que realmente fazer da melhor forma possível. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que o terceiro distrito tem uma área extremamente produtiva. Eu sei que isso não depende da vontade de querer, né? Tem que ter um empresário interessado. Eu penso que ali era possível tentar buscar indústria de processamento para não se perder tanto produto, né? O que ocorre? Isso aí é algo que tem que ser pensado, porém alguns programas têm ajudado nesse sentido, né? Por exemplo, a gente tem o SESC, através do Mesa Brasil, que compra uma inovação, tá, Modesto? Que compra o produto do produtor por um preço abaixo do preço de mercado, mas aquele produto que não está adequado para o nosso balcão, né? Comércio normal, né? Então hoje a gente também já tem conseguido reaproveitar bastante coisa nesse sentido. Aquela couve-flor que às vezes está torta, enfim, que está com aparência, né, não apropriada para comercialização, né, consegue ser reaproveitada. Mas dá para fazer uma conserva com ela. Dá, com certeza. O morango dá para fazer uma geleia. Exatamente. Eu acho, isso, infelizmente, isso aí eu sei que não depende só de vontade, tem que querer o empresário querer fazer, Sim. né? E hoje, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, Teresópolis está muito mais avançado nesse sentido, de através do mini processamento, através né, de embalagem, do que nós. Então é uma coisa que a gente precisa realmente avançar. Isso eu penso que a gente tem muita coisa lá que se perde. Eu teve há pouco tempo, fui lá no Ceasa, né? E eu estava vendo muito produto jogado no lixo. Falei, puxa vida, isso aí poderia ser aproveitado. E no próprio Ceasa, processamento, né? No próprio Se Ceasa mesmo. Se a gente tivesse lá alguma indústria, né, agroindústria, a gente poderia reaproveitar muita coisa. Eu vi muito tomate jogado fora. Hoje existe sopa de tomate enlatado. Tomate seco, tomate seco. Então, isso é uma coisa que a gente tem que avançar. Mas eu reconheço que não depende só da pouvontade do poder público, né? Mas a gente tem que ir atrás. Tem que tentar buscar empresários interessados em investir ali. Há pouco tempo atrás, o prefeito fez uma viagem ao sul, né, com esse intuito de conhecer, enfim. E lá tem muito no sul. Trazer algumas experiências para a cidade. É isso aí. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a Thaís, tá? Marcos, obrigado, tá? E, Dirceu, obrigado por você ter vindo. Eu sei que eu te peguei meio do laço, eu liguei meio em cima, mas porque eu tinha uma semana complicada, não deu para fazer os contatos no tempo e a hora. Mas eu te agradeço pelo carinho de sempre, você sempre vem, você sempre é solícito, é extremamente educado nas suas colocações, ponderado. É isso que a gente precisa de um presidente da Câmara Municipal. Obrigado, Modesto. É uma satisfação todas as vezes que me convidar, né? Podendo, estarei aqui no seu programa. É uma oportunidade bacana da gente poder esclarecer e conversar e bater, né, esse papo aí gostoso e falar um pouquinho da nossa trajetória. Muito obrigado, né? Agradeço a Thaís que está aqui comigo, aos demais da minha assessoria que não estão presentes e deixo aí uma boa noite, né? Estamos lá na Câmara de portas abertas para receber todos vocês. Bem, eu agradecendo mais uma vez ao Dirceu pela oportunidade de estar aqui presente.
Agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha, mais uma vez pedindo desculpa se não foi possível estar com vocês na semana passada. Infelizmente, tem às vezes problemas que vão além da nossa capacidade. Mas, se o bom Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos juntos com mais um tema no Pensando Nova Friburgo. Lembrando, TV Zoom, 25 anos, tá bom? 25 anos são 25 dias não. 25 anos para um canal local é bastante tempo, tá? Fique com Deus, um beijo no coração de todos.